boa tarde. Obrigado por responder. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2025. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: o Igor, a Tayla, a Ana Heloísa, a Jamile, o Rafael e o Diego. Os demais alunos, por um motivo ou outro, faltaram hoje, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde os alunos, quando faltam, devem assistir o conteúdo que perderam para não ficar para trás em relação aos colegas. E também podem passar na apostila o registro da aula de hoje e aí trazer para compensar a ausência, para não ter problema no final do bimestre com compensação de ausência, porque o trabalho é esse, é fazer a aula que perdeu para compensar a ausência, tá bom? Essa é a nossa 7ª aula do volume 1, ou seja, do primeiro bimestre, anos finais, material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Qual é o tema da aula de hoje? Resolução de problemas com números racionais, parte 3, é a terceira parte sobre esse assunto. Conteúdos: resolução de problemas de adição e subtração de números racionais, forma fracionária, forma decimal, números positivos e números negativos. Objetivos: resolver problemas de adição e subtração de números racionais na forma fracionária e na forma decimal. Para começar, uma pergunta disparadora. Ele está pedindo ali 5 minutos para vocês resolverem. Então eu vou ler com vocês, vou apertar a pause e vou ativar o cronômetro para vocês fazerem. Então lá. Que número é esse? Quando eles falam virem e conversem, você pode discutir com o seu colega mais próximo de você sobre a aula. Não é falar, você viu o que aconteceu ontem com fulano? Fulano terminou com a namorada ontem. Nada a ver isso aí, tá bom? Virem e conversem sobre o assunto. Em 6 de junho de 1988, a cidade Campos de Jordão, no estado de São Paulo, registrou a sua menor temperatura da história, menos 7,2 graus. Você sabe o que isso significa? Vou apertar pause, discuta com um coleguinha que está mais perto, ou você mesmo começa a matutar com a sua cabeça aí e a gente já conversa sobre isso. E daí? O que vocês entendem que esse número quer dizer? Ele tem 7 graus menos de zero. Ótimo, Diego. Se ele está menos 7,2, quer dizer que ele é abaixo de zero. Ele é mais frio do que 0 graus, né? E ele é um número decimal ou ele é um número inteiro? Decimal. Ele é positivo ou é negativo? Negativo. O que eu queria comentar com vocês? Vocês sabem quantos graus a água congela? A água doce congela quando ela atinge 0 graus. Será que estava muito frio? Se a água doce congela com 0 graus, imagine com menos 7,2 graus. E a água ferve com quantos graus? Com 100 graus. Tá? Então eles fizeram essa medida, né? Quando a água congela é 0, e aí quando a água ferve é 100. Eles foram dividindo em partes iguais, em 100 partes. Aí depois tem a régua ao contrário, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, e assim vai. Então, lembrando, quando é positivo é mais quente. No caso, quando é negativo é mais gelado, tá? Então, nesse caso aqui, menos 7,2 graus significa que ele estava com temperatura abaixo de 0 graus. Muito bem. Resolução, lá. Em 6 de junho de 1988, a cidade de Campos do Jordão, no estado de São Paulo, registrou sua menor temperatura da história, menos 7,2 graus Celsius. Você sabe o que significa? Esse número significa?
Aí vem lá, menos 7,2 graus Celsius representa uma temperatura abaixo de 0 graus. O Diego errou? Sim ou não? Não, acertou, né? Abaixo de 0. Trata-se de um número negativo e decimal, tá bom? Vamos lá agora. Foco no conteúdo. Agora vem as instruções para os exercícios que a gente vai fazer. Conjuntos numéricos. Vamos ter que lembrar, isso aí a gente aprende lá no 4º ano, 5º ano, depois a gente revê no 6º ano e assim por diante. E a gente vai usar quando? O resto da vida dos conjuntos numéricos. Ah, professor, mas depois que eu terminar a escola, vou usar? Vai, uma hora ou outra você vai fazer um concurso, uma hora ou outra você vai ter que ajudar o seu filho nas matérias da escola, né? Então, vai ficar pro resto da vida, se você aprender, não vai precisar se apurar mais. Então vamos lembrar. Primeiro conjunto que existe lá é o com números naturais. Eu não lembro, vocês lembram, se eu já contei a historinha para vocês que eu inventei para os conjuntos numéricos? Que quando eu tinha idade de vocês, eu ficava inventando historinha na minha cabeça para eu poder... Não, vou contar de novo então. Os conjuntos naturais, eu colocava assim, natural é quando Deus criou a terra, foi feito tudo naturalmente, né? Então era natural não ter nenhuma ovelha? Era normal? Era, lógico, até hoje eu não tenho. Então é normal, eu não tenho nenhuma ovelha. Então o 0 faz parte do natural, do normal, né? E aí, eu achei uma e domestiquei. Poderia ter uma ovelha? Na época da criação da terra. Poderia ter 2 ovelhas? Poderia. Poderia ter 3 ovelhas? Poderia ter até quantos? Infinitos. Então os números naturais começam do 0, vai para 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. Muito bem. Aí o homem começou a complicar as coisas. O Igor também não tinha nenhuma ovelha. Daí era normal não ter nenhuma ovelha? Era. Mas o Igor falou bem assim, senhor, me empresta uma ovelha, eu fico devendo para você. Aí o Igor foi lá, fez um churrasco de ovelha, comeu ovelha. Quantas ovelhas o Igor tem? Menos uma. Ele deve uma para mim ainda. Ele não tem e ainda deve. Então inventaram a dívida. A historinha que não é verdadeira essa história. É uma historinha da minha cabeça, tá bom? Aí inventaram a dívida. Os homens inventaram as dívidas. As dívidas pertencem aos números naturais? Não. Os números das dívidas, oh meu Deus do céu, são todos os números naturais, né? Oh meu Deus. E aí fizeram os números inteiros, representados pela letra Z. O que é os números inteiros? Todos os números naturais e mais os números negativos. Então, se eu perguntar assim, 1 é natural? 1 é natural? É. 1 é inteiro? É. Por quê? Porque todos os números naturais também é inteiro. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O menos 1, a dívida, o menos 1 é inteiro? É. Ele é natural também? Não. Ele não é natural. Ele faz parte só dos inteiros. Depois inventaram mais um. Aí o que aconteceu? O mesmo Igor começou a fazer o quê? Ele começou a vender ovelhas. Chegava na época de Natal lá, ele vendia as ovelhas. Só que era só eu e mais minha esposa. Aí eu não conseguia comer uma ovelha inteira no Natal. O que o Igor fez então? Começou a pegar a ovelha, matar e dividir ao meio. Vendia metade para mim e metade para a Jamile. Entendeu? Começaram a dividir as coisas em partes. E isso a gente representa geralmente por uma fração, né? Metade de uma ovelha. Ou seja, os números que não são inteiros, que são números com decimais ou representados de forma de fração, números racionais. Tá? São os números que tem vírgula, mas ele pode ser representado por fração. Todo número racional tem vírgula, mas todo número racional também pode ser inteiro. E todo número racional também pode ser natural, certo? Então vamos lá, vamos ver aqui na explicação aqui. Ó, números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o infinito. Números, então esses são os números naturais.
Números inteiros são todos os números naturais, mais os números inteiros, que são os negativos. E aí foi representado pela letra Z. Depois, não vai falar já, vai sim. Números racionais. Os números racionais, qualquer número que possa ser escrito na forma de fração, em que o numerador é um número inteiro e o denominador é um número inteiro também, mas tem que ser diferente de zero. Não existe uma fração onde embaixo é o zero. Porque você vai falar assim, eu peguei uma parte inteira e dividi em zero. Quer dizer que você sumiu com essa parte inteira. Porque quando você fala, eu peguei uma parte inteira e não dividi, você está dividindo ele por um. Ele mesmo, ele inteiro. Isso mesmo. Então nunca pode ser dividido por zero. É denominado de número racional. Ou seja, para ser um número racional, eu tenho que ter um número dividido por outro, onde o A pertence aos números inteiros, quer dizer que pode ser positivo e negativo, né? E o B pertence aos números inteiros, com um asterisco do lado. O que é aquele asterisco do lado? Qual é a diferença desse inteiro com esse inteiro? É que esse inteiro, que é a letra B de baixo, quando ele tem asterisco, ele fala que não pode ter o zero. Por isso que ele vem um asterisquinho lá. Ele fala, não pode ter zero. Em cima pode ter zero, mas embaixo, não. Seria uma coisa que falar assim, o Rafael comprou uma pizza, dividiu em 8 partes e deu nenhuma parte para mim. Pode acontecer isso? Pode. Ele dividiu a parte em 8 pedaços e não deu nenhuma parte para mim. Qual fração eu comi? 0/8. Não comi nada. Porque 0 dividido por qualquer coisa vai dar sempre 0. Mas se o 0 for embaixo, daí não dá. Bom? Embaixo o 0 não pode. Dentre eles, temos os números decimais finitos. O que é o número decimal finito? O próprio nome já fala. Finito. Quem sabe me dizer o que é finito? É o que acaba, aquele que tem fim. Por exemplo, 0,23. Ele tem um monte de número depois do 23? Não, né? A gente lê isso aqui, 23 centésimos. Se eu montar em fração, 23 sobre 100. As dízimas periódicas, como 0,8888, não tem fim, né? Os números inteiros e naturais, ele não falou aqui, esse daqui, a dízima periódica, não é um número finito, é um número infinito, ele nunca acaba. Esse 8 vai repetir infinitamente. E a gente chama eles de dízimas periódicas, tá bom? Os números inteiros naturais, como 3, dá para representar em forma de fração? Sim ou não? Dá. 3 dividido por 1 dá 3 inteiros. Ou 6 meios dá 3 inteiros, porque 6 dividido por 3 dá 2. Menos 12, que dá para representar também, menos 12 dividido por 1 vai dar um número negativo. Então, todos esses números são chamados de racionais. E é claro, as próprias frações, como 3/4 ou 13/5, tá? Como exemplo, 3/4 e 13/5. Olá, o conjunto dos números racionais contém todos os números naturais e inteiros, tá? Então lá, os números naturais, fugiu o nome desse símbolo. Esse símbolo aqui. Ele está incluso nos números inteiros, que também está incluso nos números racionais. Racionais é representado pela letra Q, tá? Olha para vocês verem como é complicado. Naturais, letra N. Tá facinho de lembrar, né? Inteiros, letra Z. Por que não coloca I? Por que não coloca I, né? Só que não é aqui no Brasil que foi feito isso, né? Então, muito tempo atrás. E aí, o Z, para lembrar do inteiro, sabe o que eu fazia quando eu tinha idade de vocês? Zinteiros. Entenderam a jogadinha aí? Fala errado por querer, não é que escreve zinteiros, tá? Zinteiros, para lembrar que é o Z. E racionais, eu imaginava o queijo cortado. Que de queijo cortado. Cortava em fração.
2/3. Então cortou o queijo em 3 partes e pegou 2. É coisa de criança que eu fazia na minha cabeça. Eu era meio perturbado já, eu acho. Então lá, destaque, observação. Todo número inteiro é natural, pode ser escrito como uma fração de denominador 1, ou seja, qualquer número inteiro. 5, eu estou fazendo uma fração aqui, por exemplo. 5 vezes 3/4. Eu preciso multiplicar o de cima de baixo pelo de baixo. Quem que vai embaixo? Sempre o 1. O 0 nunca pode ir embaixo. Sempre o 1 quando não está ali, porque o inteiro embaixo é sempre o 1. Como que eu leio essa fração? 5 inteiros. Quando está 1 embaixo, você lê inteiro, tá bom? Continuando. Alguns exemplos de números racionais. Esse é um número racional? Sim, é um número racional. Dá para me representar em forma de fração. 174 negativos dividido por 100. É um número racional. Esse é um número racional? Sim, já está em forma de fração. Esse é um número racional? Sim, também eu posso representar em forma de fração. Olha lá. Esse é um número racional? Sim, eu posso representar ele em forma de fração. 0 inteiros. 92 é um número racional? Sim, eu posso representar ele em forma de fração. Essa dízima periódica, eu não vou lembrar como que faz de fração rapidinho aqui. Eu tenho que fazer a fração geratriz, então não vou fazer isso. Aqui, oi? Vou fazer rapidinho para a gente descobrir. Você faz isso aqui, ó. O x vale 0,43. Opa, tem um 0 antes, né? 0,43. Esse é o período que repete infinitamente. Aí eu quero que a vírgula venha até aqui. Então eu vou multiplicar ele por 1000. Vou fazer 1000 vezes o x é igual. A vírgula não está aqui assim? Opa! E aí, 43 infinitamente. Então, quando eu multipliquei por 1000, a vírgula saiu daqui e veio parar aqui. Agora eu vou fazer esse maior menos esse. Fica lá. 100x. Oh, meu Deus. Vou achar um lugar melhor. 100x, que é igual. O zero à esquerda não vale? Nada. Que é igual 43,43 infinitamente menos 1x. Isso aqui é 1x só, né? 1x que é igual. Coloca a vírgula embaixo de vírgula. Eu acho que eu fiz errado em algum lugar aqui. Mas vamos lá. Deve ser 4,3 igual. 0,43. Eu fiz errado. Era vezes 10. Se eu fizer esse aqui vezes 10. Se eu fazer esse primeiro vezes 10. 10x igual. A vírgula anda uma casinha, fica 0,43 infinito. Aí eu tiro esse aqui, coloco 10x aqui e coloco esse número aqui agora. Tá? Opa, 0,43 infinito. 0,43 infinito. Agora eu faço 10x menos 100x menos 9x dá 90x. 43,43 infinitamente menos 0,43 infinitamente. Infinito matou infinito. 43 que tira 0, 43. Agora eu quero deixar o x sozinho. X é igual 43 dividido por 90. Você estava certo, tinha alguma coisa com 9, mas é 90. Vamos fazer na calculadora para provar? Olha lá. 43 dividido por 90. Eita, errei alguma coisa. Vou fazer de novo, agora fiquei curioso. Então, vamos lá. Fração geratriz. X é igual a 0,04343 infinitamente. Se eu multiplicar ele por 1000, ele vem parar aqui. 1000 não. Eu fiz errado. Eu fiz 100
Eu falei em 1000 e fiz 100 lá. Então 100x é igual a 43,43 infinitamente, certo? Agora eu vou multiplicar ele só por 10, vezes 10. Aí vai dar o quê? Vai dar 10 vezes x dá 10x, vezes 10, 0,43 infinitamente. Aí vai ficar 900x igual 43, porque infinito que matou infinito. Aí x fica 43 dividido por 900. Vamos ver se é isso? Calculadora. 43 dividido por 900. Não deu de novo. Esquece. Depois eu vejo outro dia e trago para vocês aqui como faz. Hã? Não, não arredondou não. Alguma coisa que eu não estou lembrando direito. Então vamos lá. Esse daqui é uma fração é uma dízima periódica. Aqui dá uma fração, aqui dá um número inteiro que eu posso representar com menos 385 inteiros. Mesma coisa acontece aqui. Ah, não, aqui não está em fração ainda. Eu multiplico por 10 o de cima e depois eu divido ele por 10 para ele chegar nisso aí, para ele voltar. Então ficaria 5.493 dividido por 10. Fração. Vamos lá dar continuidade então? Foco no conteúdo. Adição e subtração de números racionais. Em encontros anteriores, verificamos como realizar a adição e subtração entre frações e números decimais positivos. Agora vamos conferir o que ocorre quando trabalhamos com valores negativos de frações e números decimais. Então presta bem atenção com o que funciona aqui, ó. Menos 2/3 mais menos 5/6. Primeira coisa que ele vai resolver aqui é fazer o jogo, fazer os denominadores ficar iguais. E aí a gente percebe que um denominador é 3 e o outro é 6. Se você for procurar o mínimo múltiplo comum entre os dois, você faz lá 3 e 6, fatorando pelos números primos, 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Primeiro número primo, 2. 3 não dá para dividir por 2, copia. 6 dá para dividir por 2, dá 3. Não dá para usar mais o 2, vou para o próximo número primo que é o 3. 3 dividido por 3 dá 1, 3 dividido por 3 dá 1. Pronto. Qual é o mínimo múltiplo comum? Multiplica todo mundo aqui. 2 vezes 3 dá 6. Então você vai deixar os denominadores valendo 6. Aí você vai perguntar assim na sua cabeça aí. Quem vezes 6 dá 6? Quem vezes 6 dá 6? 1. Ah, então não preciso multiplicar isso aqui, já está com 6 embaixo, eu não mexo. Esse sim eu tenho que mexer, porque ele não está 6 embaixo. Quem vezes 3 vai dar 6? 2. Então eu faço vezes 2 no de baixo, faço vezes 2 no de cima. É o que eles fizeram aqui, ó. 2 vezes 2, 3 vezes 2. Aí eles pularam fase aqui. Ficaria assim. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Lembrando que isso aqui é negativo. Aí mais, esse mais. E aqui tem o menos 7/6. Se eu tirar os parênteses, o que aconteceu com esses dois sinais? Bateu um de frente com o outro. Aí eu tenho que fazer jogo de sinal. Mais com menos, o que fica? Quem lembra o jogo de sinal? Não, vamos lá, tabelinha. Mais com mais fica mais. Mais com menos fica menos. Menos com mais fica menos. Menos com menos fica mais. Então, mais com menos fica o quê? Menos. Então, eu troco esses dois sinais por um menos. Denominadores iguais, eu mantenho o denominador e copio as partes de cima. Menos 4 com menos 7. Agora, preste bem atenção. Menos com menos
Agora não é sinal com sinal, é número negativo com número negativo. Número negativo com número negativo, que conta eu faço? Demais. Eu faço a conta de mais. Sempre coloco o maior em cima e o menor embaixo. Mas por quê, professor? Que na hora de somar tanto faz a ordem. Sim, mas na hora de menos você vai errar se você não fizer isso. 7 com mais 4. 11. E aí é 11. Calma aí. Prevalece o sinal do número maior. Quem é maior? 7 ou 4? Qual é o sinal dele? Menos. Então é menos 11 sextos. Tá bom? Vamos ver outro exemplo de baixo aqui. Menos 2 terços, menos 5 sextos. Mesma coisa. Foi feito aqui, igualou as casinhas, certo? E aqui essa parte eu não gosto que eles pulam sem explicar. Vou explicar aqui embaixo. Menos, aí vamos fazer a conta. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Menos, menos com menos dá? Mais. 7 sextos. Denominadores são iguais? Sim ou não? Sim. Mantém o denominador e copia as partes de cima. Menos 4 mais 7. Menos com mais, que conta eu faço? Alguém copiou a tabelinha? Menos. Põe o maior em cima e o menor em baixo. 7 que tira 4. 7 que tira 4? 3. Prevalece o sinal do número maior. Quem é maior? 4 ou 7? 7. Qual o sinal dele? Não, olha aqui, ó. Mais. Então fica mais 7 sextos. Professor, e se eu não colocar o mais, tá certo também ou tá errado? Tá errado. Não, tá certo. Quando não tem o símbolo, quer dizer que é positivo. Se não tiver o símbolo, então você pode pôr ou deixar sem. Agora o negativo você tem que pôr, não pode deixar de pôr, tá bom? Continuando. Adição e subtração entre números racionais. Destaque: na adição e na subtração entre números racionais com sinais iguais, somamos os valores e mantemos os sinais quando são iguais. Então, se eu tenho lá menos 5 com menos 8, eu somo, dá 13 e mantenho o sinal. Qual dos dois? Os dois são negativos, tá? Então essa é uma jogada. A outra jogada é fazer do jeito que eu faço. Menos com menos eu faço uma conta de mais. 8 em cima, 5 embaixo. 8 mais 5 dá 13. Prevalece o sinal do número maior. Menos 13. Mas por que o professor faz assim e não faz que nem eles deram exemplo aqui? Porque o meu exemplo funciona para os dois. Não precisa só para um. Então eu prefiro decorar uma regra só do que decorar duas. Na adição e na subtração entre números com sinais diferentes, subtraímos os valores e prevalece o sinal do número maior, do maior número. Então o que acontece? Eu uso essa regra para tudo. Só que antes, para eu saber se soma ou subtrai, eu olho a tabelinha. Mais com mais eu somo. Mais com menos eu subtraio. Menos com mais eu subtraio. Menos com menos eu somo. Tá bom? Essa é a regrinha. Ó, aqui, ó. Antes de eu fazer o jogo de sinal dos números, quando tem um número na frente do outro, você só olha o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Menos 5,27 mais 3,41. Agora sim, número negativo com número positivo, eu vou fazer uma subtração. Sempre o maior em cima e o menor em baixo. E aí faz a conta de menos. 7 que tira 1, 6. 2 que tira 4 não dá, empresta do vizinho. 12 que tira 4, 8, vírgula embaixo de vírgula. 4 que tira 3, 1. Ah, o professor deu 1,86, mas nós não terminamos ainda. Qual número é maior? 5,27. Qual é o sinal dele? Menos. Prevalece o sinal. Certo? Isso aqui tem que praticar bastante para memorizar. Foco no conteúdo ainda. Adicionando frações com sinais diferentes.
No vídeo ao lado, vamos conferir mais exemplos de operações entre frações com diferentes sinais. Vou apertar pause aqui só para trocar o cabo para o som sair na televisão, tá bom? Um vídeo da Cátia. Ache a soma de 3 e 1/8 mais 3/4 mais, entre parênteses, menos 2 e 1/6. Temos dois números positivos. Deixa eu desenhar uma linha numérica. Vamos começar com 3, 1/8. Isso é 0. E temos 1, 2, 3 e temos 4. 1, 2, 3 e 4. 3, 1/8 vai ser bem aqui. Deixa eu desenhar o valor absoluto. 3 e 1/8 vai ser 3 e 1/8 para a direita do zero. Vai ser exatamente essa distância do zero para a direita. O comprimento desta seta é de 3 1/8, quando temos frações com diferentes denominadores. Gosto de lidar com eles como frações impróprias que tornam a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão muito mais fáceis. Então 3 1/8 é a mesma coisa que 8 vezes 3, que é igual a 24. Mais 1 dá 25/8. Então isso aqui é 25 sobre 8, que é a mesma coisa que 3 e 1/8. Outra forma de fazer isso é 3 é 24 sobre 8 e você acrescenta 1/8 e tem 25 sobre 8. Assim é o nosso ponto de partida. A isso vamos adicionar 3/4. Vamos adicionar 3/4. Vamos mover mais 3/4 desenhando e alongando estas setas. Mais 3 para a direita. Esse comprimento é 3/4 para a direita. Então isso nos leva a... precisamos adicionar. Temos 25/8 mais 3/4. O MMC, mínimo múltiplo comum de 4 e 8 é 8. Então, ambos são positivos no MMC. E então podemos somá-los e nos certificarmos de terem os mesmos denominadores. Então teremos. Então 3/4, que é igual a 6/8. Então esse número bem aqui é 31 sobre 8. Então fica 25/8 mais 6/8 igual a 31/8. Precisamos encontrar um denominador comum. Um denominador comum, ou pelo menos algo que seja divisível por 4 e 8, que é 8. Esse número bem aqui é 31/8. 31 sobre 8. Isso dará algo sobre 8. Para conseguirmos 4 sobre 8, teremos que multiplicar por 2. E assim temos que multiplicar 3 por 4 também. E isso faz sentido, porque 32 sobre 8 seria 4. E esse número deve ser um pouco menor. 32/8 é igual a 4. Assim, O que quer dizer isso? Que 32/8 ia ser exatamente 4. Quer dizer que faltou quantos oitavos para dar 4? Faltou 1/8, ficou faltando um pedacinho. Eu faria de outra maneira, né? Eu faria o seguinte: aqui dá 3 inteiros. Então, até aqui é 3 inteiros, depois tem mais 1/8. Eu somaria 1/8 com 6/8. Então, daria 7/8. Daria 3 inteiros e mais 7/8. Mas o que é legal da matemática, existe mais de uma maneira de fazer. Então, vamos continuar a explicação dele aqui. 31/8 é um pouco menor que 4. O comprimento desta seta é de 31/8. Para escrever como um número misto, 31/8 é igual a 3/7/8. Agora que precisamos adicionar menos 2 e 1/6, então temos que adicionar um número negativo. Então vamos pensar sobre isso. Como é 2 e 1/6, como seria menos 2 e 1/6? Deixa eu fazer isso em uma nova cor. Vamos fazer com rosa. Isso. Então, vamos adicionar menos 2 e 1/6 e mais um 2 positivo e 1/6. E podemos desenhar 2 e 1/6 assim. Podemos desenhar uma flecha parecida com essa. Podemos pensar de dois jeitos diferentes quando adicionamos menos 2 e 1/6 e podemos desenhar uma flecha parecida com essa. E quando você aumenta essa flecha para a esquerda e soma menos 2 e 1/6, é a mesma coisa que acrescentar
2 e 1/6, a mesma que acrescentar menos 2 e 1/6. Esse valor será a diferença entre 31/8 e 2 1/6 de 31/8. Subtraímos 2 e 1/6. E é a mesma coisa que subtrair. E vamos terminar com um número cujo valor absoluto será algo assim, um número absoluto. Assim, este valor em laranja, 31/8 menos 2 e 1/6. Menos 2 e 1/6. Então, 2 1/6 igual a 13/6. 2 e 1/6 é a mesma coisa que 6 vezes 2. Por que que ele fez isso? Do 2 1/6 virou 13/6. Porque 2 aqui é inteiros. 2 inteiros. Para o número 1 de baixo virar 6, o número 1 tem que multiplicar por quantos para dar 6? 1 vezes quem dá 6? 1 vezes 6. Se eu multipliquei a parte de baixo, tem que multiplicar a parte de cima. E quantos que dá? 2 vezes 6? 12. Então, 12/6. Se tem 12/6 negativo e tira outro 1/6, você fica devendo 13/6. Tá bom? Por isso que do nada virou 13/6. Isso é 12 mais 13 menos 13 sobre 6. E isso é igual. Mas deixa eu ver o mínimo múltiplo comum aqui. 12 e 24. O MMC de Olá. 8 e 6 é 24. 31/8 é igual a 93 sobre 24. E 13/6. Por que que ficou 93 sobre 24? Porque para fazer o 8 virar 24, multiplico o 8 por 3. Se eu multipliquei a parte de baixo por 3, já foi, não foi? Se eu multipliquei a parte de baixo por 3, adivinha o que eu tenho que fazer em cima? Multiplicar por 3. E 31 vezes 3 dá 93. Mesma coisa ele vai fazer aqui embaixo. Quem vezes 6 dá 24? Na tabuada do 6. 4. Aí eu multiplico 13 por 4 também dá 52. Igual a 52 sobre 24. Então, deixa eu esclarecer isso. Esse é o 31 sobre 8 sobre 24. Você tem que multiplicar por 3 ele vai falar para agora. chegar no 24. Então, aí multiplicamos por 3 o 31 e isso dá 93. E aí vamos do 6 para o 24. Você tem que multiplicar por 4. Vamos fazer em outra cor. E multiplicamos por 4 aqui em cima também. 4 vezes 10 é 40, 4 vezes 3 é 12, 52. Isso vai ser igual a 93 menos 52 sobre 24 menos 52 sobre 24 é igual a 41 sobre 24. E isso é 3 menos 2 é 1, 9 menos 5 é 4, então 41. 41 sobre 24 é positivo. E pode ver isso aqui, nessa linha numerada. Isso aqui é 41 sobre 24. Isso é um pouco menor que 2, porque 2 seria 48 sobre 24. E isso faz sentido ser menos do que 2. Muito bem. Eu vou fazer uma breve comentário aqui. 2. Lá, cadê? Menos 2. Não é o mesmo vídeo, né? Parabéns. E já que... Vou pegar o finzinho aqui, vou bater um print para explicar. Sobre 24. E pode ver isso aqui, nessa linha numerada. Isso aqui é 41 sobre 24. Isso é um pouco menor que 2, porque 2 seria 48 sobre 24. E isso faz sentido ser menos do que 2. Ele só fala isso. Que faz mais sentido ser menos do que... De novo, abriu o vídeo errado. 24. Isso é um pouco menor que 2, porque 2 seria 48. Vou apertar pausa aqui e vou comentar esse vídeo aqui, tá bom? Continuando então. Bom, presta atenção. Ele chegou na conclusão que seria 41 24avos. E ele não deixou em forma de número misto, que nem está aqui em cima, que nem está aqui em cima. Como que eu faria para transformar em número misto? Faria 41 dividido por 24. Se eu fizer 2 vezes 24 vai passar, não vai? Então vai ser 1 vezes 24 dá 24. 41 que tira 24. 1 não dá para tirar 4, então eu empresto do vizinho, fica 11. 11 que tira 4, 7.
3 que tira 2, 1. Então aqui seria 1 inteiro, sobrou 17 de um total de 24. Então o resultado é 1 inteiro e 17 e 24 avos. Professor, dá para simplificar? Não, porque o 17 é o número primo. Só se o 24 desce para dividir também por 17. No caso, essa é a resposta, que ele não terminou, né? Agora eu vou mostrar um jeito que eu acho mais fácil de fazer, tá? Olha como que eu penso em fazer. Vou deixar as contas dele aí, vou fazer o meu tudo de vermelho. Então aqui, ó. Isso daqui é a mesma coisa que 3 inteiros mais 1 oitavo mais 3 quartos mais menos 2 menos meio, 1 sexto. Por quê? Porque aqui é 2 inteiros, é para tirar 2 inteiros e 1 sexto. Então, se aqui está mais, eu vou colocar mais. Se aqui está menos, aqui eu coloco menos também. Opa! Vamos lá, resolvendo. O que eu faço? Os inteiros eu deixo à parte, tá? Então, o que acontece aqui? Eu vou fazer as frações. Frações com denominadores diferentes. Faço o quê? Multiplico por 2 esse e multiplico por 2 esse. Parecido com o que ele fez aqui, ó. Então, ficaria 1 oitavo mais 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Quantos que dá? Quando eu tenho denominador igual, eu mantenho o denominador e somo os numeradores. Quantos que é 1 mais 6? 1 mais 6? 7. Então aqui deu 7 oitavos. Então ficou 3 inteiros mais 7 oitavos, que é o que ele tinha desenhado até aqui, ó. Esse amarelo é 3 inteiros mais 7 oitavos, que é a mesma coisa que o número impróprio que ele colocou ali, que é 25 oitavos, tá bom? Isso daqui é a mesma coisa que 3 inteiros mais 7 oitavos. Agora, vou fazer isso daqui, mas o 2 está negativo, eu já posso tirar o 2 para fora, certo? E o 1 sexto eu mantenho como 1 sexto. Agora, eu vou fazer o quê? Vou pegar os números inteiros. 3 inteiros que tira 2 inteiros, como que fica? 3 menos 2. Quantos que dá 3 menos 2? 1. Então eu tenho 1 inteiro. Agora eu vou ver as frações. Vou fazer de outra cor a fração. Agora eu tenho 7 oitavos menos 1 sexto. 7 oitavos menos 1 sexto. Denominadores diferentes. Vou procurar um múltiplo comum entre eles. E a gente acha que é o 24. Então, 24 por quê? 3 vezes 8 dá 24 e 4 vezes 6 dá 24. Então, se eu multipliquei por 24, o 3 aqui embaixo para dar 24, eu multiplico de cima também por 3. Quanto que dá 7 vezes 3? 21. Agora aqui, eu fiz 4 vezes 6 para dar 24. Então, eu multiplico de cima por 4. Quantos que dá 1 vezes 4? 4. Agora, denominadores iguais. Eu mantenho a parte de baixo e faço a conta de cima. 21 menos 4 dá quantos? 21 tira 4. 17. Então, eu tenho 1 inteiro e 17 e 24 avos, que é a mesma resposta que nós tínhamos acabado de converter do número que ele chegou na resposta em número misto. Então, eu particularmente gosto de fazer isso. Eu faço as contas dos números inteiros e depois eu faço as contas das frações e junto depois no fim, tá bom? Vamos lá. Continuando. Passeando, agora é a atividade que vocês vão resolver. Vou ler, vou apertar pausa e vou dar 5 minutos para vocês. Passeando pela cidade de Nova York, Átila observou que a temperatura hoje está em menos 5,1 graus Celsius e que a previsão é que faça menos 8,6 graus Celsius amanhã. Então, hoje está menos 5,31 graus Celsius.
E amanhã vai estar menos 8,6 graus Celsius. Ajude a Átila a encontrar a diferença entre as temperaturas de hoje e de amanhã. Qual é a conta que eu faço para encontrar a diferença? De menos. Agora preste bem atenção. Diego, você sabe a sua altura? 1,86. O Diego tem 1,86 m. Eu tenho 1,75 m. Qual a diferença da altura do Diego com a minha? Eu tenho que fazer a conta de menos, né? 6, ó, do Diego menos a minha. 6 menos 5, 1. 8 menos 7, 1. Vírgula embaixo de vírgula. 1 menos 1, 0. O Diego é 11 centímetros maior que eu. Ah, mas não estou perguntando quanto centímetros. Qual é a diferença da altura de nós dois? 11 centímetros. E se eu fizesse a pergunta ao contrário? Qual é a diferença da minha altura com o Diego? A resposta é a mesma ou muda? É a mesma. Como que eu faço para descobrir a diferença? Eu pego o maior e tiro o menor. Aí que tá. Quem é maior? Quem é menor? Tá bom? Essa é a jogada aí. Certo? Você vai pegar o maior e vai tirar o menor. Vou apertar pausa e vou dar 5 minutos para vocês fazerem. Enquanto isso, eu vou apagar minhas contas aqui e já aperto pausa. Ligando o cronômetro, então. Continuando, então. Ó, como eu falei para vocês, né? A diferença é o maior menos o menor. Na linha de temperatura. Oh, meu Deus. Aqui está o 0. Aonde que estaria o menos 5,1? Aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Tá, preste bem atenção. A resposta qual que é mesmo que vocês chegaram? Só para deixar marcado aqui. 3,5 graus Celsius. Então vamos lá. Não. É aí que tá. Porque se você fala... foi uma boa pergunta agora. Porque professor, mas eu estou mexendo com temperatura. A hora que eu falo bem assim, qual é a diferença da nossa altura? É 11 centímetros, não tem menos 11. Professor, mas se for comparar da sua com a minha, vai dar menos 11. Se eu fizer a minha altura menos a sua, fica negativo. Mas a diferença sempre vai ser positivo. Sempre vai ser positivo. Aí a gente fala 11 graus a mais ou 11 graus a menos. Aí sim. Aí você fala, mas a diferença sempre é positiva. Bom, para eu descobrir quem é maior e quem é menor, é só olhar assim. Você coloca na reta esses números. Lembra lá que tem no Matific, lá tem os negocinhos de vocês colocarem as etiquetinhas na reta e descobrir qual era maior, qual era menor? Aqui é a mesma coisa. Então vamos lá. Menos 5,1, ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Menos 5 e o menos 6, ele vai estar mais ou menos aqui. Aqui é o menos 5,1. Menos 8,6, ele vai estar aqui, ó. Menos 8, menos 8,1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais ou menos aqui. Menos 8,6. Tá, o maior sempre vai estar do lado direito. Qual é a maior temperatura? 8,5. Não, maior temperatura. Por que é o 5,1? Porque é o que está mais perto do zero. Se eu falar assim, qual é a maior temperatura? Você vai falar, os dois é muito gelado. Sim, só que um é mais gelado, quer dizer que a temperatura é menor ainda. Então esse é o maior, porque ele está do lado direito entre os dois números. Sempre quem está do lado direito na linha numérica, na reta numérica, é maior. E esse aqui é o menor. Agora vou montar a continha. Começou a piscar a tela aí? Não estava piscando, né? Faz hora. Continuando então. E daí eu vou fazer o quê? Vou pegar o maior, menos 5,1, e vou tirar, subtrair. Isso aqui é conta de fazer menos. O menor, quem é o menor? Menos 8,6. Opa, eu tenho um jogo de sinal aqui, ó. Menos com menos vira o quê?
mais. Agora eu copio. Opa. Mais. Menos 5,1 mais 8,6. Agora eu tenho um número negativo com um número positivo. Menos com mais. Que conta eu faço? Menos com mais. Que conta eu faço? De menos. Quando são iguais, os sinais são iguais, você faz uma conta de mais. Quando os números são diferentes, um é positivo, o outro negativo, você faz uma conta de menos. O maior em cima e o menor em baixo. 6 que tira 1, 5. Vírgula que tira vírgula. Não dá, né? É vírgula embaixo de vírgula. 8 que tira 5, 3. Prevalece o sinal do número maior. O número maior é 8,6. Qual é o sinal dele? Positivo. Então a diferença de temperatura é de 3,5 graus Celsius. Aí eu vou falar um negócio para vocês. Professor, se complicou muito. Dava para fazer assim, ó. Esquece o sinal, pega o maior 8,6 e tira o menor 5,1. 6 que tira 1, 5, vírgula embaixo de vírgula. 8 que tira 5, 3. Muito bem, é isso mesmo. Quando a gente fala da diferença, você pode ignorar o sinal e fazer isso. Só que do jeito que eu fiz em vermelho, é a regra para qualquer soma e subtração com números decimais, seja positivo ou negativo. Sempre faz essa regrinha, tá bom? Então, muito bem, acertou quem marcou 3,5 graus Celsius. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Vai ser 3,6 graus Celsius mais gelado ou menos gelado? Quer dizer, vai ser 3,5 graus Celsius. E amanhã vai ser mais frio ou mais quente? Se estava 5,1 e vai mais frio. Mais frio. Por quê? A diferença é essa. Só que a temperatura vai ser menor. Então vai dar uma diferença de 3,5 graus mais frio a temperatura lá em Nova York. Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Lá, resolução. Eles fizeram a resolução igual a minha lá. Realizando a subtração entre as temperaturas de hoje e de amanhã. Então, de hoje menos o de amanhã. Temos 5,1 menos. Esse menos é da diferença. Esse menos é da temperatura. Menos com menos dá mais. Menos 5,1 mais 8,6. Faz aquela jogada lá, né? Faz uma conta de menos, prevalece o sinal do número maior, deu 3,5 graus Celsius. Próximo exercício, na prática. Vanessa está fazendo um trabalho de escola e precisa calcular a adição entre duas frações a seguir. Como ambas são negativas, ela está com a dificuldade para encontrar a soma. Ajude a Vanessa a calcular essa adição. Então você vai pegar essa fração e vai somar com essa fração. Então, o que eu posso ajudar antes de apertar pausa para vocês aqui? É isso daqui, ó. Menos 7 nonos mais menos 2 terços. Eu não gosto de deixar entre os parênteses. Eu gosto de deixar um batendo de frente com o outro para eu poder já decidir o que eu vou fazer aqui, tá bom? Vou apertar pause e vou dar 5 minutos para vocês. Continuando então, vamos lá? Então o que acontece? Primeira coisa, eu tenho dois sinais se pegando aqui, um na frente do outro. Enquanto isso, ó, apertei pause para quem está pelo YouTube, eu fiz uma tabelinha aqui, ó. Quando é um número positivo com número positivo, eu faço soma. Quando é um número positivo com número negativo, eu faço uma subtração. Quando é um número negativo com número positivo, eu faço uma subtração. Quando é um número negativo com outro número negativo, eu faço uma soma. Mas aqui não é número, é jogo de sinal. Então eu tenho dois mais batendo um com o outro, vira mais. Quando eu tenho mais batendo com menos, que é o caso, ele vira um menos. Então isso daqui vai virar menos. Então eu vou copiar menos 7 nonos. Isso daqui vai virar menos 2 terços. Agora, frações com denominadores diferentes. O que eu faço?
Eu tenho que achar uma fração equivalente. Então, o 9 é o mínimo múltiplo comum do 9 e do 3. Ai, meu Deus. O mínimo múltiplo comum do 9 e do 3 é 9. Esse aqui já está 9. Preciso multiplicar por alguém? Não. É por 1. Eu multiplicando por 1 vai ficar ele mesmo. Então eu copio ele. Menos 7 nonos. Agora esse aqui sim. Eu tenho que multiplicar o 3 por quantos para virar 9? Por 3. Se eu multiplicar o de baixo por 3, tenho que multiplicar o de cima também por 3. 3 vezes 3 dá 9. 2 vezes 3 dá 6. Lembrando que isso aqui é menos. Pronto. Denominadores iguais. Mantenha o mesmo denominador. E copie os numeradores. Menos 7 com menos 6. Quando eu tenho um número... Deixa eu apagar aqui para voltar a nossa tabelinha do jeito que está bonitinha. Quando eu tenho um número negativo com outro número negativo, que conta eu faço? De mais. 7 mais 6 dá 13. Prevalece o sinal do número maior. Quem é maior, 7 ou 6? 7. Qual é o sinal dele? Menos. Menos 13 nonos. Dá para simplificar? Não. Por quê? Porque o 13 é número primo. Só se o 9 desse para dividir por 13, mas não dá. Tranquilo? Então, a resposta final é menos 13 nonos. A soma dessas duas frações que Vanessa estava tentando fazer. Vamos subir a resposta para ver? Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Resolução. Vanessa está fazendo um trabalho na escola e precisa calcular a adição entre... já li o enunciado. Repararam que eles colocaram entre parênteses? Professor, mas eles fizeram diferente. Primeiro eles acharam o mínimo múltiplo comum lá dentro. Depois eles fizeram um jogo de sinal sem avisar nada aqui, ó. Mais com menos ficou menos. Aí acharam, mantiveram 9 e fizeram menos 7 com menos 6, simplesmente falaram que é menos 13 e não explicaram por quê. E aí vem aquela história. Se a gente fosse pensar assim em dinheiro, devo R$7 para Jamile e devo R$6 para Igor. Quantos que eu devo ao todo? Devo 13, entendeu? Então eu somei, mas ainda continua sendo negativo. Tá bom? Próximo exercício. Na prática, adição e subtração de frações. Vamos aplicar o que verificamos até aqui por meio de uma atividade interativa. Veja o link ao lado. Então eu vou mudar os cabos aqui para a gente poder ver e sair som na televisão, tá? Enquanto isso carrega ali, eu vou mudar aqui. Vamos ver se tem som. Se tem internet para carregar, tem. Olha lá. Quanto é um meio mais um meio? Quantos que é um meio mais um meio? Meio mais meio. 2 meios. Muito bom. Quem souber, responde. O Diego respondeu primeiro. Escolhe alguém agora, Diego. Mais um meio. Rafael, quantos que é meio mais meio? O 2 meios de novo? Mesma pergunta? Foi, mesma pergunta. Quem agora, Rafa? Quanto é 8 nonos menos 1 nono menos 2? Nossa senhora, judiou, hein? Quem que se escolheu? Igor. 8 nonos menos 1 nono menos 2 nonos. Reparou que embaixo está tudo nono? Então eu vou manter aqui embaixo como se fosse o 9 e vou fazer a conta de cima. 8 que tira 1, Igor. 7. 7 que tira 2. 5. Então ficou 5 sobre 9. Qual das 3 aqui é correta? 5 sobre 9. A laranja, 5 nonos. Muito bem. Escolhe alguém. Tyler. 3 sétimos menos 2 sétimos. 3 sétimos menos 2 sétimos, Tyler. O azul, né? O 7 continua sendo embaixo. 3 menos 2 dá 1.
1/7. Muito bem. Escolhe alguém? Jamile. Quanto é 2 terços mais 5 terços? 7 terços. 7 terços. Denominador continuou sendo 3. Eu não somo a parte de baixo. 5 mais 2 dá 7. 7 terços. Muito bem. Escolhe alguém? Agora faltou a Ana só. Menos 4 sextos. Lá, Ana. 6 sextos menos 4 sextos. O vermelho, 2 sextos. Poderia estar na forma simplificada, 1 terço, né? Mas aqui está 2 sextos. Muito bem. Escolhe alguém agora para começar a repetir. Quanto é 5 trezeavos? Menos 3 trezeavos menos 1 trezeavo. Quem? Rafael, quantos que dá? 1 trezeavos. Eu mantenho o 13 embaixo, porque o denominador é tudo igual. 5 menos 3, 2. 2 menos 1, 1. 1 trezeavos. Muito bom. Escolhe alguém? Quanto é Diego. 23 avos? Menos 7 23 avos menos 2 23 avos. 5,23 avos. 5 23 avos. O 23 é tudo igual, mantenho ele embaixo. 14 que tira 7 dá 7. 7 que tira 2, 5. 5 23 avos. Muito bem. Próximo. Quanto é 5 nonos mais 2 Quem que vai? Ana. 5 nonos mais 2 nonos. O vermelho, 7 nonos. Mantenho 9 embaixo, porque são iguais. 5 mais 2, 7. Escolhe alguém? Tyler. Quanto é 7 quintos menos 3 quintos? O verde. O 5 fica embaixo. 7 menos 3, 4. 4 quintos. Muito bem. Acertamos todas. Jogo finalizado. Obrigado pela ajuda de vocês. Vamos voltar lá? Encerramento. Pensa comigo. Vamos responder aqui. Como realizamos a adição e a subtração entre frações negativas? Como realizamos a adição e a subtração entre frações negativas? Os dois têm que igualar. Primeira coisa, os denominadores têm que estar iguais. Então eu acho frações equivalentes. Depois, o que eu faço por elas serem negativas? Faço jogo de sinal. Isso, jogo de sinais, tá? E aí quando as duas são negativas, eu acabo somando e ela fica ainda a resposta sendo negativa. Porque se eu somar duas dívidas, continua sendo dívida, continua sendo negativo. E entre números decimais negativos, a mesma coisa, né? E daí eu só não preciso fazer frações equivalentes. Eu somo os números e ela continua sendo negativa. Cite contextos em que podemos observar frações e números decimais negativos. Aonde que a gente encontra fração e números decimais negativos na nossa vida? Mercado, a gente encontra fração? Sim. Né? Se eu chegar lá e falar assim, me vê meio quilo de carne, não é fração? Né? E números negativos? O mercado já não tem muito negativo. A não ser que eu fique marcando na conta, eu fico negativo lá. Onde mais que tem números negativos? Nós vimos aqui na aula de hoje o exemplo da temperatura. O que mais que dá para ficar negativo? Saldo na conta bancária pode ficar negativo. E pode ficar infração? Não, infração não, né? Mas voltando àquela história que eu falei já hoje lá, se eu pego e compro, se eu matei um porco, dividi ao meio, e emprestei para o Diego meio porco, o Diego me deve metade de um porco. Quando ele matar um porco, ele vai ter que me pagar metade de um porco, né? São frações também, tá bom? Aprofundando. Então vamos lá, aprofundando. É aquele desafio que é para você fazer em casa. E aí eu estou gravando sempre em casa e compilando com a aula do dia, tá?
Então vamos fazer a correção. Ana tem conta corrente que está... Ana tem uma conta corrente que está sem saldo, ou seja, está zerado. Tem nada lá, está zerado. Mas possui cheque especial. O que seria o cheque especial? Vai dar cheque? Não. É um saldo que ela pode ficar negativo, fica devendo para o banco, tá? Então ela pode dever ao banco. É isso que a gente chama de cheque especial. E a cada mês o banco cobra uma taxa de manutenção. Sem que ela percebesse, foram feitas 3 cobranças nos valores de R$ 5,21. É porque é negativo, porque é cobrança. Tirou dela. Então tirou R$ 5,21, tirou R$ 3,69 e tirou R$ 10,45. Então aqui tem várias lógicas. Primeiro, eu sei que a resposta vai ser negativa, porque são dívidas, ela não tinha nada. Mas se eu fosse montar essa equação, ficaria assim: R$0, aí eu vou juntar com esse número, menos, já que é um saque, né, menos R$ 5,21, menos R$ 3,69 e menos R$ 10,45. E aí eu vou começar a fazer as minhas contas, né? 0 que tira R$ 5,21 fica menos R$ 5,21. Agora eu vou fazer essa parte. Menos com menos, eu faço uma conta de mais e vai prevalecer o sinal do número maior. Então vamos fazer essa soma. R$ 5,21 mais R$ 3,69. 1 com mais 9, 10. Foi 1. 1 com mais 2, 3. Com mais 6, 9. Vírgula embaixo de vírgula. 5 com mais 3, 8. Prevalece o sinal do número maior. Quem é o número maior? Menos 5,21. Então vai ser negativo. Então aqui dá menos 8,90. Agora eu vou juntar com aquele ali. Menos R$ 10,45. Menos com menos eu faço uma conta de mais. Então vamos fazer a conta de mais. Maior em cima por costume. Lembrando que isso é costume. Por quê? Porque a hora que for uma conta de menos, o maior tem que ser em cima. Então é um costume que eu tenho. 10 em cima, 10,45 mais 8,90. Vamos fazer a soma? 5 mais nada, 5. 4 com mais 9, 13. Fica o 3, sobe o 1. Vírgula embaixo de vírgula. 1 mais 0, 1. 1 mais 8, 9. 1 mais ninguém, 1. Prevalece o sinal do número maior. Esse é o maior, ele vai ser negativo. Então, menos R$ 19,35. Ela está devendo para o banco, por isso que é negativo. Outro jeito que seria fazer o seguinte: tudo é dívida. Então, eu podia esquecer o sinal, somar tudo e lembrar que isso é uma dívida, dá R$ 19,35 negativo. Tá bom? Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Vamos para a próxima. Aqui na próxima não. Correção é isso mesmo, a letra A. Agora sim, resolução. Então veja bem, foi feito um jogo aqui, mas o senhor está diferente sim. Essa dívida dela, mais essa dívida dela, mais essa dívida dela. Aí jogo de sinal aqui fica menos. Jogo de sinal aqui fica menos. Aí fica igualzinho que eu montei. Menos 5,21, menos 3,69, menos 10,45. Totalizando uma dívida de R$ 19,35. Exercício número 2. Unicinos, 2012. Uma fração unitária é uma fração na forma 1n, ou seja, uma fração unitária é onde tem um número 1 em cima e aqui embaixo pode ter qualquer número natural diferente de zero. Lembrando que nunca que uma fração o zero vai estar embaixo. Então n é um número natural, faltou colocar isso aqui, né, no enunciado.
diferente de zero. Uma fração escrita como a soma de frações unitárias é denominada fração egípcia. Por exemplo, olha o que eles fizeram. 2/3 é uma fração normal para nós, mas ele é feito só por somas unitárias de meio mais 1/6. Essa daqui é a mesma coisa que 2/3, é chamada de fração egípcia. Alguém falava, professor, mas por que é 2/3? Faz a soma disso aqui para vocês verem, né? Eu tenho que achar o denominador comum, então eu multiplico por 3 o de baixo e de cima. Aí fica 1 vezes 3 dá 3, 2 vezes 3 dá 6. Aí o denominador é igual embaixo, ele fica aqui. Aí eu fico aqui com 3 mais 1, 4. 3 mais 1 é 4, e aí deu 4/6. Ao eu simplificar por 2, 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Então, se algum dia falar, faça uma fração egípcia, você vai pegar a fração, vai achar frações onde a parte de cima são todo 1, que forme aquela fração que você quer. Olha esse outro exemplo aqui, né? É bom a gente ver os exemplos. 5/11 é igual à soma de todas essas frações unitárias. Se elas são unitárias é porque em cima é 1, né? E aí, como que ela fica daquele jeito? É só achar os denominadores comuns. 99 é o maior, então eu copio esse 99 aqui, 1/99. Agora eu vou transformar para chegar nisso aqui. Aqui está em egípcia, eu vou transformar na fração normal. Então lá, para que o denominador 9 seja 99, eu multiplico ele por 11. Multiplico em cima também por 11. 1 vezes 11, 11. 9 vezes 11, 99. E então já tenho frações com denominadores iguais. E aqui, para ele virar 99, eu multiplico ele por 33. Em cima também por 33. 1 vezes 33, 33. 3 vezes 33, 99. Agora eu somo todo mundo. Todo mundo tem o denominador igual, que é o 99. E venho somando. 33 com mais 11, 44. Com mais 1, 45. Você fala, ô professor, você errou. Ali está 5/11. Está 5/11. Simplifica por 9 para você ver. Não, não vou fazer por 9. O correto é por 9 dá certinho. Mas o correto é a gente começar pelos números primos, né? Para não ter erro. É que eu bati a cabeça ali e vi que era o 9. Mas quando você não bate o olho e não consegue... Bater a cabeça não, bate o olho. Quando você bate o olho e não consegue achar, daí você vem fazer pelos números primos. Por 2 não dá, por 3 dá. 45 dividido por 3, 15. 99 dividido por 3, 33. Dá para dividir por 3 de novo. 15 dividido por 3 dá 5. 33 dividido por 3 dá 11. Parou, porque o 11 é primo e o 5 é primo. Olha lá, chegamos na mesma fração. Sabendo disso, na pergunta ainda do Nisos 2012, ele pergunta a soma dessa fração egípcia. Essa fração egípcia, qual é a representação em fração? Então eu tenho que achar um denominador comum entre o 3, 8 e 60. Eu tenho que achar um denominador comum entre o 3, 8 e 60. Então eu vou procurar o mínimo múltiplo comum do 3, 8 e 60. Vamos fazer isso? Então vamos lá, coloca um na frente do outro. 3, 8 e 60. Vou fatorar por números primos. Quem são os primos? 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Primeiro número primo, 2. Algum deles dá para dividir por 2? Sim. Todo número par dá para dividir por 2. 3 dá para dividir por 2 sem dar resto? Não. 8 dá para dividir por 2 sem dar resto? Dá, né? Dá 4. Deixa eu deixar bem claro aqui. Quando eu falar 3 não dá para dividir por 2, é mentira, dá. Só que tem que ser sem dar resto. Então vai ter momento que eu vou esquecer de falar sem dar resto. Daí você vai falar, nossa, mas 3 dava para dividir por 2, dá 1,5. Não, tem que ser um número natural e sem dar resto. 60 dividido por 2, 30. Dá para dividir por 2 algum deles de novo? Dá, tem número par. 3 não dá, copia. 4 dá 2. 30 dá, vai dar 15. Tem algum número que dá para dividir por 2 ainda? Dá, o número 2.
3 não dá, copia. O 2 já deu, ficou 1. O 15 não dá, copia. O 2 não dá mais. Quem é o próximo número primo? 3. 3 dá para dividir por 3? Sim, dá 1. 1 não dá, copia. 15 dividido por 3, 5. Algum deles ainda dá para dividir por 3? Não. Próximo número primo, 5. 1 não dá, copia. 1 não dá, copia. 5 dá. Vai ficar 1. Pronto, cheguei. O MMC disso aqui é 2 elevado ao cubo, que seria 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. Então isso daqui que é 2 vezes 2 vezes 2, quantos que dá? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então isso daqui deu 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 5, 120. Puxa lá vida, deixa eu contar um negócio para vocês. 120 é o mínimo múltiplo comum. Ah, achei a alternativa, calma. Vai que dá um número que dá para simplificar e fica 60. Vai que é um número que dá para simplificar e fica 40. Vai que é um número que dá para simplificar e fica 30. Então eu só achei até agora o mínimo múltiplo comum. Agora eu vou apagar tudo e vou começar a fazer as minhas contas. Então minhas frações têm que terminar com 120 embaixo, que é o mínimo múltiplo comum delas, tá? O 3 eu multiplico por quantos para dar 120? Eu sei que é 40, mas se você não soubesse, você podia fazer isso aqui, ó. 120 divide por 3, aí você faz a conta. 120 divide por 3, 4 vezes 3, 12, sobrou 0, abaixou o 0. Quem vezes 3 dá 0? É o 0, 0 menos 0, 0, acabou a conta. 40. Pega a resposta que é 40 e multiplica pelo de cima. 40 vezes 1, 40, tá? Esse é um método de ser feito, tá? O outro dá para fazer mentalmente. Vamos lá. Quem vezes 8 dá 120? Ah, professor, agora complicou, não consegui de cabeça. Volta a conta de novo. 120 dividido por 8. 1 vezes 8, 8. 12 que tira 8, 4. Abaixou o 0. 5 vezes 8, 40. Acabou minha conta. Então é 15. Então eu tenho que multiplicar esse por 15 e o de cima por 15. Tá? É um método muito próximo do que a gente fez. Então, 8 vezes 15, 120. Não, 8 vezes 15, 120. 1 vezes 15, 15. Lembrando que isso aqui é mais. Agora esse é mais fácil. Quem vezes 60 dá 120? É o 2. Então multiplico de cima também por 2. 1 vezes 2 dá 2. Denominadores iguais. Agora eu vou somar essas frações. Mantenho o denominador embaixo e somo. 40 mais 15 mais 2. 40 mais 15, 55. 55. 55 mais 2, 57. Ó, eu ia cair do cavalo se eu fosse na letra A, hein? Daí você olha, mas não tem alternativa, professor. E agora, como que eu faço? Vai fazer a fatoração pelos números primos. Quem são os números primos mesmo? Os primeiros? 2, 3, 5, 7, 11, assim por diante. Vamos começar. 57, dá para dividir por 2? Não dá, né? 57 não dá para dividir por 2 porque é par. Então 2 não dá. 57 dá para dividir por 3? Olha a dica. 57, para você saber se ele é divisível por 2 ou por 3, se somos 2. Se ele der um múltiplo de 3, ele é. 5 mais 7, 12. Puxa, professor, eu não sei ainda se é múltiplo de 3 ou não. Ainda está em 2 algarismos. Soma os 2 algarismos de novo. 1 mais 2, 3. Se quando ele ficar com um algarismo só, ele for 3, 6 ou 9, quer dizer que ele é múltiplo de 3. E ele é. 3 é igual a 3, então 57 é múltiplo de 3 sim. Então é só o 57 dá para dividir por 3 então. Vamos ver? 57 dividido por 3. 1 vezes 3, 3. 5 que tira 3, 2. Abaixou o 7. E se abaixou, tem que resolver. Quem vezes 3 chega perto do 27 sem passar? 9. 9 vezes 3, 27. 7 que tira 7, 0. 2 que tira 2, 0. Cheguei no fim. Então, quando eu dividi isso aqui por 3, ele deu 19.
120 dividido por 3 dá 40. Chegamos na alternativa correta, que é a letra D. Certo? Fácil, né? Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. Olha lá. Resposta correta, letra D. Vamos ver se eles explicaram da mesma maneira que eu. Sim, olha lá. Achou o mínimo múltiplo comum. Achou as frações equivalentes, só que o dele está na forma reduzida, né? Resumida, quer dizer. Dividiu por 3, chegou a 19/20. Concluímos que a correta é a letra D. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material. Chegamos ao fim de mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Se possível, dá um apoio aí, dá uma força, se inscreva, dê um like. Vamos ajudar o crescimento do canal.